Bom dia, meus amigos. Mais uma vez aqui para gravar um vídeo e dividir com vocês aquilo que eu tenho conhecido da palavra de Deus, aquilo que os evangelhos têm se revelado, tem se mostrado para mim. Eu tenho descoberto algo fantástico que verdadeiramente mudou a minha vida, mudou a minha história, num antes e um depois. Isso nada tem a ver com conquistas, tá? Não tem nada a ver com coisas materiais, mas na riqueza que existe no Evangelho, primeiro de saber que Cristo está comigo todos os dias, independente da situação na qual eu esteja vivendo ou passando, não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins, que é quando a gente se sente abandonado, quando a gente se sente sozinho, que parece que Deus não está conosco. O Evangelho ele traz a esperança de saber que mesmo naquela dificuldade, mesmo naquela escassez, mesmo naquela situação, naquela hora que parece que ninguém nos assiste, que ninguém nos ajuda, a gente tem certeza, mediante a palavra de Deus e o seu santo Evangelho, que Ele está conosco e que aquela situação pela qual nós estamos passando ou vivendo, ela é passageira, ela pode durar um tempo, 2 tempos, até 3 tempos, mas ela não vai durar o tempo todo, porque Ele estaria conosco todos os dias. Isso é promessa do nosso Senhor Jesus. Então, diferentemente do que a gente aprende dentro da instituição universal, que situações de problemas, problemas que a gente enfrenta ao longo da nossa vida, e todos os seres humanos vão experimentar e vão viver momentos de dificuldade. Tudo é atrelado a diabo. Está com problema de saúde, é diabo. Foi mandado embora, é diabo. Está com problema no casamento, é diabo. Ou seja, tudo é diabo, tirando do ser humano a responsabilidade de ser uma pessoa melhor, ou de buscar ser uma pessoa melhor. Então, eu não estou dizendo que não exista atuação do mal, porém, nem tudo é ação do mal na minha vida. Então, muitas vezes, se eu tenho um determinado problema que diz respeito à questão da minha saúde, é avaliar a vida que eu tenho vivido, uma vida sedentária, uma vida de alimentação ruim, uma vida que não traz uma qualidade de vida para mim. Ora, eu vou ter problema de saúde, isso é natural. E até mesmo aqueles que fazem atividades, que têm uma alimentação aparentemente saudável, eles têm problema. Como é que eu não vou ter, vivendo uma vida displicente, uma vida não regrada? E assim também no casamento. Eu começo a ter problema no meu casamento e culpa do problema no meu casamento é diabo. Não, eu simplesmente deixei de ser o marido que eu deveria ser, deixei de dar atenção para minha esposa, deixei de dar o carinho à minha esposa, dar o amor à minha esposa. E aí, quando eu vejo que as coisas estão saindo ou estão escorrendo pelas mãos, eu vou e culpo o diabo, porque o diabo está trazendo problema para mim. Não, eu não vigiei, eu não cuidei do meu casamento, eu não fiz as coisas que deveria ter feito, para agradar a minha esposa, para estar bem com a minha esposa. Automaticamente eu vou ter problema. Então eu não posso tirar a responsabilidade que é minha e colocar a culpa no diabo, mas dentro da instituição universal tudo é diabo. Então eu queria dividir com os amigos aqui da página, vocês aí que têm recebido os vídeos, que têm comentado, que entraram em contato comigo. Eu fico muito feliz de saber que pessoas que entraram em contato comigo estão descobrindo também o Evangelho e têm vivido o verdadeiro Evangelho. Um Evangelho que não te promete bênçãos ou riquezas, mas te promete a eternidade, te promete um relacionamento de intimidade com Deus e que te traz esperança, que te traz paz. O que é melhor do que qualquer promessa de bênção é você ter paz. Então, eu queria dividir justamente para desmistificar a questão do legalismo que os pastores e bispos dentro da instituição universal, eles trazem e colocam, eles atam um fardo pesado nas pessoas, porque eles querem trazer ensinamentos que são determinados
nas leis do Antigo Testamento, ou seja, eles querem inserir no cristianismo ensinamentos da lei, do Antigo Testamento. E tem coisas que não nos compete mais, ou não nos cabe mais, uma vez que o Senhor Jesus veio e cumpriu toda a lei, e nele nós somos libertos e somos chamados a uma nova vida. Uma vida que mostre Ele, que demonstre amor, ou seja, nós somos chamados a amar o nosso próximo, a sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que a Igreja Universal ou a Instituição Universal, ela não ensina. Ela ensina que nós devemos cobrar de Deus as promessas, que nós devemos ter uma vida de prosperidade, uma vida não de facilidades, mas uma vida que glorifique a Deus no que diz respeito a uma vida material bem-sucedida. Eu não estou dizendo que o Evangelho é um convite à miséria, porém, a essência do Evangelho não é um convite à riqueza, pelo contrário, é um convite à renúncia, a uma vida de sofrimento, mediante aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu e passou. Então, o Evangelho é um convite a isso, a arrependimento, se arrepender dos nossos pecados, a carregar a nossa cruz e caminhar com Cristo todos os dias. E caminhar com Cristo não é uma tarefa, é fácil, mas nós temos no Cristo da cruz a esperança e a confiança de que Ele cuida de nós. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui uma palavra que está lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo falando, aos Gálatas, aquelas pessoas que estavam ali recebendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e alguns legalistas, alguns doutores da lei que ensinavam também os ensinamentos da lei, daquilo que nós deveríamos fazer para herdar o reino de Deus, ou herdar a vida eterna. Então o apóstolo Paulo vinha diretamente combater eles. Por quê? Eles diziam que os legalistas ensinavam que determinadas leis do Antigo Testamento eram obrigatórias para os cristãos convertidos. Então era mais ou menos assim. Paulo estava dizendo que Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, e mediante a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós seríamos salvos pela graça, por uma obra do Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, nós seríamos salvos. E os legalistas, ou aqueles que ensinavam, vamos dizer assim, os pastores e bispos da Instituição Universal, eles diziam o seguinte: olha, para você ser salvo, você precisa crer no Senhor Jesus, certo? Você reconhecer que Jesus veio e morreu por você naquela cruz pelos seus pecados, certo? Mas você precisa sacrificar. Você precisa sacrificar para receber o Espírito Santo. Você precisa... Eu não estou nem falando aqui de coisas materiais, mas, por exemplo, muitas vezes, dentro da instituição e por anos, eu vi bispos e pastores dizendo o seguinte, quando se aproximava a campanha de Fogueira Santa: olha, pessoal, você que não tem o Espírito Santo, você precisa sacrificar para receber o Espírito Santo. É mais ou menos o seguinte: você pega tudo que você tem, tudo que você você coloca no altar e fala: ó Deus, a minha dependência é tua, e ali o Espírito Santo vai descer sobre você, e você vai ser selado, e ali você vai ter uma experiência que você não viveu. E aí o apóstolo Paulo vem e fala o seguinte: não, peraí, o sacrifício ele foi cumprido pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Jesus cumpriu toda a lei, e por nossa fé em Cristo, ou seja, no Cristo da cruz, vocês não precisam mais sacrificar para receber o Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo foi uma promessa do Senhor Jesus quando ele ascendeu aos céus, e ele deixou para os seus apóstolos, para que o Evangelho chegasse aqui na gente hoje. Porque sem a ação do Espírito Santo seria impossível. Porque nós somos pecadores, nós somos seres humanos, somos falhos, e nós, com a presença do Espírito Santo,
nós nos tornamos, no que eu posso dizer, nós somos mais fortes com o Espírito Santo. E forte aqui não é no intuito de força, mas de muitas vezes nós nos pegarmos tristes, ou então muitas vezes nos pegarmos sozinhos, e ali vem a força do Espírito Santo, ou seja, vem na nossa mente aquilo que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz. Então nós temos forças para nos levantar e prosseguirmos. E aí dentro da instituição diz o seguinte: olha, você que ainda não recebeu o Espírito Santo, você precisa sacrificar e você colocar toda a sua vida, tudo que você é, materializado em recursos financeiros, para receber o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo disse não. Ele falou não é necessário. Por quê? Aqueles legalistas ou aqueles bispos e pastores, vamos pensar assim, para facilitar o entendimento seu aí do outro lado. Então tinha bispos e pastores que ensinavam o seguinte: olha, nós não estamos dizendo que Cristo que Cristo não precisa de Cristo, mas olha, você precisa exercitar a fé no Cristo, mas você precisa circuncidar. Ou seja, você precisa passar por aquele ritual judaico da circuncisão para você se tornar cristão, ou para você entrar no reino de Deus. Porque era o ensino do Antigo Testamento, que todo judeu era circuncidado, né? E ali ele começava desde muito cedo a cumprir os rituais da lei, cumprir aquilo que a lei nos exigia, nos obrigava. Mas quando Jesus veio e venceu na cruz, ou quando ele cumpriu com tudo que foi designado por Deus a ele naquela cruz, nós não tínhamos mais a obrigatoriedade de sermos circuncidados para nós entrarmos no reino de Deus. Jesus, ele cumpriu, e pela nossa fé no Cristo da cruz, ali nós seríamos livres. Ou seja, eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. Eu creio naquilo que ele nos orientou e nos deixou como modelo para nós vivermos a nossa vida cristã, pautadas na palavra dele, no evangelho dele. E ali eu vou viver uma vida agora em obediência a essa palavra. E aí eu manifestei a minha fé e vivo em obediência a essa palavra. Então eu sou salvo, porque eu não vivo mais refém do pecado. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, que eu fui perdoado. Então ali eu não preciso mais cumprir com ritos da lei, ou seja, os sacrifícios já não são mais necessários, porque Cristo fez o perfeito sacrifício. Então esse discurso de sacrificar para receber o Espírito Santo, ele não é bíblico, não acontece. Isso não tem embasamento bíblico nenhum. E aqui eu não estou falando que você está comprando o Espírito Santo, porque eles falam o seguinte: não, você não está comprando o Espírito Santo, mas você está manifestando a fé para dizer que você quer tudo de Deus, que você está renunciando tudo. Ora, isso é comprar o Espírito Santo. Nas entrelinhas, quando você vai olhar, você está comprando o Espírito Santo, quando na verdade nós somos chamados à fé e crer que Jesus é suficiente e morreu naquela cruz por nós. Então lá no livro de Gálatas, como eu estava falando, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Então é o seguinte, o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: quando Cristo cumpriu toda a lei naquela cruz, por nós, pelo nosso pecado, para nos religar a Deus, a promessa
ali é como se o judeu ele perdesse o direito que era só dele, e uma vez que Cristo cumpriu a lei de Deus na cruz, todos nós que somos gentios, nós recebemos essa herança do Cristo da cruz. Porque se Cristo não tivesse feito o que fez na cruz, a salvação era tão somente para os judeus. Mas os judeus o rejeitaram, eles rejeitaram a Jesus. E eles esperam o Messias até hoje. Então, quando eles rejeitaram, essa herança, ela foi compartilhada com nós, com todo mundo. Então, todos nós temos acesso a Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por conta da rejeição dos judeus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, se você, em Cristo, se você fez a circuncisão ou é incircunciso, não faz diferença, porque a obra da salvação é por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nós somos salvos pela graça e não por obras da lei. Então, eu não preciso mais me circuncidar. Então, você, para receber o Espírito Santo, você não precisa mais sacrificar, porque Cristo cumpriu tudo na cruz. Então, se você quer ser rico, e para você ser rico, você precisa sacrificar, porque você tem que mostrar para Deus a sua fé, você está negando o sacrifício de Jesus na cruz. Então, os legalistas aqui, bispos e pastores da Universal, eles sempre vão vir com um discurso que é necessário o sacrifício, que é necessário que se sacrifique para ter uma vida, para ter uma fé avivada, para ter uma fé renovada, para vencer as lutas espirituais contra o diabo, que é tão vendido dentro da instituição. Mas na realidade nós não precisamos mais disso. O próprio apóstolo Paulo fala: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Ou seja, qualquer coisa que remeta à lei, ou seja, os sacrifícios, os ritos de sacrifício, nós tiramos de Jesus a autoridade que ele conquistou naquela cruz. Então, quando eu tento fazer o meu sacrifício, ou quando eu faço um sacrifício, eu anulo o sacrifício de Jesus. Primeiro, Jesus fez o perfeito sacrifício. Ele é o último sumo sacerdote, aquele que cumpriu fielmente o que foi designado. Nele não havia pecado, ele não reclamou, não blasfemou, ele cumpriu exatamente com aquilo que Deus havia pedido a ele. Embora ele tenha tido dificuldades, e por um momento, na sua oração, ele até falou: Pai, se possível, afasta de mim, mas contudo que se faça a tua vontade. Talvez ali foi a humanidade dele, porque estava difícil, mas ele cumpriu com tudo que foi designado a ele para fazer. E por ele, pelo amor dele e por aquilo que ele venceu na cruz, nós temos acesso a Deus. Então, tudo que é trazido nas mensagens e no ensino da Universal, ele tem muito a ver com os ensinos do Antigo Testamento. Então, a gente faz determinadas coisas que Jesus veio e aboliu na cruz. Então, ele cumpriu com tudo. A nossa fé deve ser tão somente no Cristo da cruz, nele, tão somente nele. Qualquer que seja a obra da lei ou do Antigo Testamento, propósitos, votos, fogueiras santas, aquelas coisas, aqueles caminhos de luz e de água e rosas e uma série de coisas que são inseridos no culto da Universal, ele não tem base mais bíblica. Isso ali é coisa de homem, ou seja, está sendo incutado, está sendo colocado no cristianismo, no evangelho, os elementos do Antigo Testamento, que não há mais necessidade. Não há mais necessidade. Nós não precisamos mais fazer sacrifício. O único sacrifício, que eu não digo nem sacrifício, mas é um privilégio, é a obediência à palavra de Deus, é a obediência ao santo evangelho do Senhor Jesus, porque é esse evangelho que nos traz esperança, que nos põe de pé.
mas dentro da instituição, eu estou falando da Universal, como sempre falo, porque foi onde eu vivia quase a minha vida inteira, mas outras denominações têm colocado atado o mesmo fardo sobre as pessoas, porque as pessoas, elas precisam de doutrinas que são rígidas, porque elas não sabem ser livres em Cristo, e para a liberdade foi que Cristo nos chamou, liberdade no Cristo da cruz. O problema é que as pessoas, elas não sabem ser livres, elas vão se perder. Por quê? Porque elas não estão fundamentadas na base do Evangelho, na palavra de Deus. Então, quanto mais proibições, melhores. Então, igrejas que proíbem determinados tipos de roupa, mulher que tem que se depilar, e uma série de outras coisas, mulheres que têm que usar só saias, homens que têm que usar só calça. Então, na realidade, isso são obras da lei, porque era a salvação por obra de coisas que eu fazia e cumpria, e a salvação em Cristo é pela graça. E aí, aqui eu vou deixar as duas referências do que eu falei na descrição embaixo do vídeo, tá bom? Então lá em Efésios 2:8, fala o seguinte, cadê aqui? Efésios 2:8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, vamos lá de novo. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quando eu faço qualquer coisa, quando eu cumpro com um voto, ou quando eu passo em cima desse altar que é santo, na Universal, estou falando aqui porque não é santo não, tá? Não tem nada de santo nesse altar, não tem nada de santo, nada. Porque se tivesse algo de santo nesse altar, eu já estaria morto há muito tempo. Porque eu vivi dentro dessa instituição muito tempo e muitas vezes eu subi nesse altar impuro, em pecado. E como essa porcaria aí não tem nada de santo, nada me aconteceu, por misericórdia de Deus. Misericórdia. Então não tem santidade nisso aí, não tem santidade em nenhum propósito que é feito. E fogueira santa é fogueira do diabo, não tem nada de santa, é fogueira do diabo. Então, se você se deixa levar por esse ensino que traz as obras da lei para você vencer ou materializar ou conquistar alguma coisa hoje, você está negando o sacrifício perfeito de Jesus. E aqui não é a minha opinião, é o que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, é justamente uma advertência, porque o evangelho estava chegando ali aos Gálatas, nas igrejas de lá, ou nas comunidades de lá, e o cristianismo deveria ser suficiente, ou seja, o que Cristo fez, os ensinos de Paulo naquilo que Cristo havia feito, deveria ser suficiente. Mas aí os legalistas, os que ensinavam, diziam o seguinte: não, a gente não está negando a Cristo, mas você precisa circuncidar, você precisa ser circuncidado para poder ser completa a coisa. E Paulo dizia: não há necessidade da circuncisão, porque tudo isso, quando você cumpre determinados rituais ou determinados propósitos, é como se você trouxesse para você o mérito. Então é o seguinte: olha, eu cumpri o voto, eu cumpri a campanha de 7 semanas, cumpri a campanha de 3 meses, eu subi no altar e cumpri o meu voto de fogueira santa, eu vendi tudo que tinha, fiquei dormindo no chão. Então é o seguinte, você está dizendo o seguinte: eu cumpri com a minha parte, 100% dela. Eu fiz o perfeito sacrifício, porque agora eu quero ver a manifestação de Deus na minha vida. E na realidade, você não tem obrigatoriedade ou não tem base bíblica para isso, não existe. Tanto é que, se você for analisar, todo o propósito de fogueira santa tem a ver com o Antigo Testamento. Por que eles não fazem uma fogueira santa na fé de Jesus? Porque Jesus, ele cumpriu o perfeito sacrifício, ele fez tudo o que deveria ter sido feito, ele cumpriu, ele foi perfeito, não houve falha, não houve rusga de falha, não houve nada de falha naquilo que Jesus veio cumprir e fez perfeitamente. E graças a Deus por isso, porque hoje nós somos salvos por graça, por amor, pela obra do Cristo na cruz. Então, esse tipo de campanha, esse tipo de ensino,
além de ser uma heresia e uma afronta ao verdadeiro evangelho, você tem negado a graça e o amor do Senhor Jesus. Nós somos salvos por graça. A nossa salvação é obra tão exclusivamente de Deus. Nós não podemos contribuir em nada com a nossa salvação. Somos salvos por graça e não por obras. Você, para receber ou para ter o Espírito Santo, você não precisa pagar por isso. Você não precisa fazer sacrifício. Na verdade, o Espírito Santo ele nos vem e nos ilumina o nosso entendimento, primeiro, para o pecado. Então, quando você tem a sua mente iluminada com o efeito do pecado, ou do pecado que te escraviza, você já tem o Espírito Santo. Você não precisa receber o Espírito Santo. O Espírito Santo já está trazendo a iluminação do pecado na sua mente. Mas você quer receber o Espírito Santo cumprindo com rituais e ritos do Antigo Testamento, da lei. E você não vai receber, porque o Espírito Santo não tem preço. Na verdade, o Espírito Santo ele é dado gratuitamente àqueles que querem se sujeitar ao senhorio do Senhor Jesus. Ou seja, a fé no Cristo da cruz é suficiente. Então, eu queria dividir mais esse vídeo com vocês. Lembrando, pessoal, eu não sou nenhum doutor da lei, não. Eu tenho aprendido e aquilo que eu tenho aprendido eu tenho compartilhado, porque eu saí da instituição universal e eu quis conhecer a Deus de verdade. E quando eu fui conhecer a Cristo de verdade, ali eu descobri que todo o ensino da Universal, ele carrega heresias, ele carrega ensinos de homens, e quando na verdade Cristo ele é suficiente. Hoje a minha fé está no Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, somos salvos por graça, e hoje a minha gratidão a Deus, ela é o que move a minha vida. Ela é o que me traz esperança, ela é o que me traz vida, ela é o que me traz alegria. Saber que eu, um miserável pecador, o Senhor Jesus me escolheu, me deu o Espírito Santo para que eu pudesse caminhar e ter uma vida que levasse as pessoas a conhecer a Ele através da minha vida. É um privilégio poder fazer parte do reino de Deus e poder ser um instrumento na mão desse Deus tão maravilhoso. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima.